Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Agora nós vamos iniciar uma série de vídeos e o tema é Vencendo a Depressão. Meu nome é Larissa Von Ranke, eu já passei por umas 4 ou 5 vezes por depressão na minha vida, por várias razões, e hoje eu estudo muito sobre o assunto, né, sobre a psicologia, sobre problemas emocionais e a palavra de Deus, inclusive. Né? Unindo essas duas coisas, realmente foi algo que me trouxe a cura, me trouxe a libertação. E hoje eu estou aqui para ajudar você a vencer a depressão. Você pode, você consegue, eu acredito. E aqui nessa série de vídeos, esse é o primeiro vídeo, Vencendo a Depressão, eu vou apresentar para você vários passos de maneira prática para que você possa a cada dia vencer, a cada dia avançar. Bom, vamos começar então falando o que é a depressão. Bom, a depressão é um estado de tristeza contínua, de desânimo. A pessoa se sente incapaz de realizar as tarefas mais simples do seu dia, na sua casa, no seu trabalho. E muitas vezes tem um motivo, às vezes algo no passado, algum trauma, às vezes a própria rotina que a pessoa tem em relacionamentos abusivos, que faz com que ela esteja nesse estado de depressão. Ou às vezes tantas coisas aconteceram que nem mesmo a própria pessoa sabe a causa. Por isso é importante, né, buscar ajuda para identificar qual é a causa e buscar tratar cada uma delas, ou ainda que seja uma, buscar tratar esta causa. E esse estado de desânimo pode ser causado por diversos fatores ambientais, conviver num ambiente que tenha pessoas problemáticas, pessoas tóxicas, ou mesmo conviver com pessoas que tenham a depressão. Pode ser esses fatores ambientais, podem ser fisiológicos mesmo, às vezes não tem uma causa específica, externa. Às vezes a própria pessoa tem uma baixa produção do hormônio serotonina ou noradrenalina, que são neurotransmissores do cérebro, que são responsáveis pela produção do bem-estar, do prazer, da alegria. Então, às vezes é uma razão fisiológica. E nesse caso ela tem que buscar realmente a ajuda do psicólogo, do psiquiatra, para tomar a medicação adequada e resolver esse problema. A pessoa não precisa viver nesse estado contínuo, você não precisa viver dessa forma, certo? Um outro fator pode ser emocional ou até mesmo espiritual. Então é importante buscar identificar qual é essa causa. Interessante é que nas mulheres a incidência dos problemas emocionais, inclusive a depressão, é 30% maior do que nos homens, devido à alteração hormonal, devido à gravidez ou à depressão pós-parto. As mulheres são mais sensíveis do que os homens na questão da alma, dos sentimentos, né? A gente acaba se importando mais com coisas que acontecem no nosso dia a dia, com situações desagradáveis, né? Acabamos sendo mais afetadas, né, por essa questão. E segundo a Organização Mundial de Saúde, né, a depressão é considerada o mal do século. Milhões de pessoas no mundo inteiro têm a depressão. E na América Latina, o Brasil é o país que mais tem pessoas com depressão de toda a América Latina, infelizmente. Mas por isso nós precisamos buscar, não apenas lamentar e reclamar, nós precisamos buscar a solução para o nosso problema, né? Isso, buscar a instrução, inclusive. Você que tem depressão tem que buscar ver vídeos como este, de outras pessoas também, ler livros, se instruir, saber o que é depressão e dicas práticas para que possa avançar nisso, o tratamento adequado, buscar apoio de pessoas que amam, que gostem de você, buscar uma igreja, enfim. São várias as formas que a gente tem de buscar melhorar e se afastar também de pessoas que causam mal. E eu gostaria então de ilustrar primeiramente aqui com vocês homens da Bíblia que passaram pela depressão, grandes homens de Deus. Então assim, ter depressão não é motivo de vergonha, não é negar a fé que temos em Deus, em Cristo, na cura, porque Deus levantou psicólogos, psiquiatras, médicos, pastores, amigos, várias pessoas até próximas de nós, pessoas para nos exortar, para nos aconselhar, para nos instruir, inclusive para trazer a cura. Então que não tenhamos vergonha de reconhecer a depressão, né, e que possamos buscar essa ajuda adequada para que possamos vencer, porque sozinhos é muito difícil. Se isolar ou ficar o tempo inteiro na internet só vai piorar. Eu sei que em muitos casos quem está com depressão só quer apenas ficar na cama, quer ficar sozinho, mas vá contra isso, sabe que esse não é o caminho, não é o melhor caminho. E aqui mesmo grandes homens de Deus, que foi Elias e Davi, né, o rei Davi, que tiveram problemas emocionais, tiveram depressão, mas que logo se reergueram, né, com a ajuda de Deus, né, e no caso de Elias, através de um anjo. Vamos ler aqui,
É 1 Reis, rapidamente. 1 Reis 19. Vamos começar com isso, com Elias. 1 Reis 19, de 1 a 5. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito, o rei Acabe, que a Jezabel era a esposa desse rei. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã nesta hora eu não faça com sua vida o que você fez com a deles. Ou seja, ela queria matá-lo, queria ceifar a vida dele. Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida. Ele teve medo de uma mulher, ele enfrentou vários profetas de Baal, de um deus estranho, e eles morreram e ele ficou com medo de uma mulher. Veja só, né? Teve essa fraqueza nesse momento da vida dele. Fugiu para salvar Elias teve medo, fugiu para salvar sua vida em Berseba de Judá. Ele deixou seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta de uma árvore, sentou-se abaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor que meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou e tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a tua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, um monte de Deus. Veja que ele se alimentou, prosseguiu viagem, porque ele ainda tinha propósito de Deus para cumprir. E Deus usou um anjo para ajudá-lo, né? Deus o fortaleceu. E aqui no outro versículo de 2 Samuel, aqui vou contextualizar brevemente o que aconteceu, que Davi, ele acabou ficando ocioso, ele não foi para a guerra, e ele ficou em casa e acabou vendo uma serva, que era a esposa do seu servo, Betseba, e ele adulterou com ela. E ele acabou colocando, por conta disso, o seu marido de frente para a batalha, para provocar sua morte, para que ele pudesse então tomar Betseba como esposa. E ele fez isso, e o profeta comunicou a ele que, em virtude do que ele fez, do pecado dele, que o filho dele iria morrer. E ele ficou muito entristecido, ele se arrependeu, mas apesar de ter se arrependido, foi uma consequência da conduta dele. E aqui em 2 Samuel 12:16, Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e se recusou a comer. Pessoa que está deprimida, né? Às vezes não tem força para se levantar, não tem força para comer. E 7 dias depois a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentavam: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu-lhe que preparasse uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e come? Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até lá, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou sua mulher Betseba, deitou-se com ela e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Veja que ele também se reergueu, ele entendeu que enquanto a criança estava doente, ele orou, ele se empenhou em oração, ele teve fé, ele acreditou que Deus poderia curá-lo, mas Deus já havia dito que a criança iria morrer. Então ele acabou se conformando e sabia que a vida dele tinha que seguir, que ele ainda tinha propósito de Deus, que Deus poderia dar outros filhos a ele. E ele foi novamente e teve um outro filho, Salomão, que foi um grande rei também. Inclusive que escreveu o livro de Provérbios, que ele era sedento por sabedoria, foi um grande homem de Deus também.
Então veja que coisas acontecem muito dolorosas na nossa vida, né? Ameaças, como no caso de Elias, a morte de um filho, que deve ser uma das piores dores do mundo, mas ainda assim Deus dá forças, Deus traz à nossa mente, traz ao nosso coração conforto, consolo para a gente continuar. E agora eu quero apresentar alguns dos passos para que a gente possa vencer a depressão no nosso dia a dia. Em primeiro lugar, nós temos que transformar a nossa visão acerca de nós mesmos, das pessoas e de tudo que tem tudo que existe à nossa volta. Porque quem está com depressão parece que suas forças estão indo embora. Você vê tudo de forma negativa, você acha que as coisas não vão melhorar, você se compara com os outros, você se sente culpado. Enfim, várias situações dessa forma de enxergar as coisas como se elas não fossem melhorar. Mas enfim, é preciso melhorar essa visão, exercer a gratidão, por mais que seja difícil. Não procure defeito em tudo, em todas as pessoas. Se alegre por ter as pessoas à sua volta, por tudo que Deus te deu até hoje. Então se alegre com isso, tenha gratidão, olhe para a essência de tudo que Deus te deu. Pode não ser muito, mas você tem uma casa, você tem a sua família. Cada pequena coisa que Deus te deu, o alimento, a sua cama, o ventilador, que seja tudo, né? Porque é o Senhor que nos fortalece para que a gente possa vencer a cada dia, para que possamos conquistar coisas na nossa vida pessoal, profissional, possamos exercer essa gratidão e crer que o futuro é hoje. Lembra de quantas coisas você já pediu a Deus e hoje você está vivendo essas coisas. O futuro é agora. Não viva no passado e também não olhe só para o futuro. Só para o passado a gente fica depressivo, olhando só para o futuro a gente fica ansioso. Viva o hoje, desfrute hoje, exercendo a gratidão. Se alegre com tudo que Deus te deu, com um olhar para frente, lógico, visando novas conquistas, novos sonhos, novos objetivos. E creia nisso, que o Senhor vai te fortalecer e você tem muitas coisas para viver. Ore que o Senhor vai falar ao teu coração. Tantos planos que Ele tem para a tua vida, você está vivo, Deus tem propósito para você. Deus vai te fazer vencer a depressão, você vai ajudar pessoas nessa área. Você será vitorioso em nome de Jesus. Bom, agora o segundo ponto é você fazer pequenas tarefas diárias. Não importa o que seja, tem muitas coisas pendentes na sua vida que você não faz há muito tempo. Faça uma lista para essa semana agora que está começando. Faça uma lista de tudo que está pendente, daquilo que você acredita que tem condições de fazer. Mantenha o foco nisso, acredite que você pode, que Deus vai fortalecer o teu braço e vai te ajudar. Seja varrer a casa, seja arrumar uma gaveta, seja lavar a louça, varrer o quintal. Enfim, qualquer coisa pequena que seja, arrumar uma prateleira. Faça isso, coloca na sua meta e celebre, comemore, você conseguiu. E a partir daí, ou até comece a fazer pequenas coisas que te davam prazer antes. Dar um passeio na praia, fazer uma caminhada, tomar um café com um amigo, ler um livro. Comece a fazer aquilo que você gostava de fazer e você vai conseguir fazer, você vai se sentir confiante. E a partir daí você vai conseguir fazer coisas mais complexas. Vá aos poucos, também não se cobre demais. Vá fazendo pequenas tarefas do seu dia a dia, na sua casa, e também faça pequenas coisas prazerosas para te trazer alegria. Bom, e o terceiro ponto é você trocar os seus pensamentos negativos por outros positivos, opostos, né, aos negativos. Inclusive, eu vou falar para você fazer até um exercício aqui. Pega um caderno e para todo pensamento negativo que vier na tua mente, você anote o oposto. Se você vier na tua mente, eu não posso, eu não consigo, você vai pegar o caderno e você vai dizer, eu posso, eu consigo, eu quero, eu sou mais do que vencedora em Cristo Jesus. Para qualquer pensamento que vier negativo, você escreva numa folha de papel o inverso daquilo e leia todos os dias. Leia até você se sentir capaz, vá e se alimente disso. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui e no próximo vídeo nós vamos falar sobre outros passos, outras atitudes diárias para que a gente possa vencer a depressão. Por isso, então, se inscreva no canal Larissa Von Ranke, curta, comente, compartilhe para ajudar outras pessoas e se inscreva para você não perder o próximo vídeo. Vou colocar pelo menos um vídeo por semana aqui no canal,
tá bem? E que Deus te abençoe, que te fortaleça e coloque em prática essas pequenas atitudes diárias. Eu tenho certeza de que você vai conseguir, de que você vai vencer. E pode botar aqui nos comentários a vitória que você teve, comente aqui, compartilhe com as outras pessoas também, para que elas se sintam motivadas a vencer, assim como você vai vencer. Então, fiquem na paz, fiquem com Deus, Deus te abençoe.